Olá, boa noite. Ao vivo para uma live sensacional hoje com o Dr. Paulo Liberalesso, neuropediatra, e a doutora Flávia Vicentini, psiquiatra da infância e da adolescência. Imperdível, chamem o pessoal, eles irão responder sobre TEA e TDAH. Doutora Flávia e Dr. Paulo logo estarão conosco. Será uma noite de muito aprendizado, muito esclarecimento. Pessoal que puder, fique até o final. Teremos novidades, com certeza vai ser bem bacana. E Dr. Paulo já está entrando. Não podemos perder tempo porque foram enviadas muitas perguntas. E boa noite a todos, uma boa live para todos nós. Estou muito animada. Oi, Lígia. Oi, Patrícia, tudo boa bom? noite. Bem-vindo. Espera aí que eu vou ver a Flávia se ela já está chamando. Meu áudio tá bom para você, Patrícia? Tá bom, e o meu? O teu tá perfeito também. Então, que bom. Deixa eu ver se temos a doutora Flávia aqui. Ainda não. Eu vi que a Flávia já entrou. Ela daqui a Já pouco já entrou? deve mandar. Eu vi que ela entrou. Veja se você consegue mandar um convite aí para ela, que eu já vi ela aí por dentro. Vamos ver. Aê, já pediu o convite também. Quero ficar muito perto. Tá bom assim. Tá bom? Olá! Olá, boa Oi, noite. Flávia. Boa noite, doutores. Ai, que emoção essa live. Muito Tudo Tudo top. bom, bem, Flávia? Paulo? Tudo bem, Tudo Patrícia? bem, tudo Não deu nem para ótimo. sentir saudade da Flávia, porque eu estava com ela antes de ontem, É verdade. Que né? evento bacana, hein? Foi Muito lindo, legal. foi lindo. Foi uma delícia o evento, uma delícia. Que bom e que bom. Um prazer tê-los aqui comigo Mandar agora na um oi para a facilitação. Emília ali, que eu já vi que a Emília entrou também, eu estava falando agora com ela. Emília é sempre muito querida. Oi, Emília, boa Oi, noite. Emília. Vamos nos falar em breve também. Ah, eu queria. Sabe o que Pessoal, eu queria, Flávio? Eu queria um fundo chique, feito esse seu, assim, cheio de livro chique. Ah, tá chiquérrimo mesmo. Hein, você Patrícia? viu? Não Tá. é? Eu queria um livro, um negócio cheio de livro chique, assim, também, pô. O meu tem um monte Ah, de eu tenho gibi aqui do certeza que lado, você eu nem tem um mostro. monte. Hoje eu não fiz o meu fundo chique de livros, porque o meu fundo chique de livros, na verdade, não é meu. Então eu falei, eu estou Eu não, querendo ficar mais eu não fiz porque eu confortável. Ah, não o meu tenho. é O meu só tem certinho assim, bonequinho do mal ó. aqui, ó. Ah, o meu só tem bonequinho do mal aqui em cima, não tem nenhum livro chique pra eu pôr aqui. Cada um com o seu gosto, né, pessoal? Não é? É. Então, olha, pessoal, obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada, Flávia, por estarem aqui mais uma vez. Quero agradecer. Vai ser uma live de muito esclarecimento, muito aprendizado. Foram enviadas muitas perguntas. O que eu fiz? Compilei algumas em uma para que dê para responder a maioria, né? Senão não daria tempo. E aí, eu também quero avisar para o pessoal que no meu perfil, ali na Facilita Paz, aqui na Facilita, tem destaques algumas lives que eu já fiz com o Dr. Paulo. Estão salvas lá. Então, algumas perguntas que foram enviadas e que já foram respondidas, eu não coloquei aqui para que tenha maior número de informações, né? Para que todos possam receber. Então, depois maratonem lá, que tá bem bom também. E bora começar, porque temos muitas e vamos dar conta aí da maioria, por favor, o que puder. Obrigada mais uma vez. Boa live, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vou começar. Vamos lá. Olha só. Quando que o diagnóstico de TDAH, ele pode camuflar ou mascarar o diagnóstico de TEA, ou vice-versa, né? O de TEA camuflar o de TDAH. Então, quais são as semelhanças dos sintomas de TEA e TDAH que podem confundir os diagnósticos? Queria saber se acontece com vocês de crianças chegarem no consultório com diagnósticos que não era bem aquele, talvez. Mais ou menos essa pergunta também. Doutora Flávia, começa. Então tá, vou começar a abrir a roda. Vamos lá. Bom, de fato, a gente percebe que as crianças menores de 6 anos, 4 anos, existem características do autismo
do nível 1, né, que apresentam uma grande hiperatividade que podem camuflar, né, os sinais, os sintomas dessas características de nível 1 do autismo, porque as características do TDAH são bem intensas, né? Então, é preciso que nós façamos uma avaliação detalhada para diferenciar essas condições ou se elas estão comórbidas, porque muitas vezes estão. E aí, camuflar o diagnóstico. Camuflar o diagnóstico é bem comum, porque a criança que é muito hiperativa, pequena, 4 anos, por exemplo, ela pode não ter um contato de muita qualidade, né? Um contato que ela faça com o outro, porque ela está sempre muito agitada, e esse contato ocular, essa demanda com o outro, ela é muito baixa. E pode ser confundida, sim, com o autismo, que seria o critério principal ali do compartilhar, da reciprocidade. Às vezes a criança muito hiperativa, ela não consegue se concentrar numa atividade, dar função para aquela atividade adequadamente por causa da ativação motora. Então, de fato, pode haver essa confusão, né? Eu recebi já algumas crianças assim, que aparentemente tinham um diagnóstico de autismo, e depois a gente foi se esclarecendo mais nessa avaliação e percebendo que eram mais os critérios ali do TDAH. Então, é possível, mas existe ciclo, né, que a gente vai adquirindo aí com a experiência, né, de separar, assim, essas duas condições. Mas em crianças pequenas, eu acredito que é mais difícil do que já um adolescente que consegue verbalizar, uma criança um pouquinho maior. Mas se o Dr. Paulo quiser falar a experiência dele... Eu penso exatamente assim também, Flávio. Eu penso assim, a grande dificuldade é que muitas crianças com autismo, como se disse, vão ter TDAH, né? Então, eu acho que no autismo nível 2, 3 é muito diferente, né? Ninguém vai confundir um autismo nível 2, 3 com TDAH em nenhuma idade, porque os sintomas do autismo nível 2, 3, eles são tão exuberantes, eles são tão diferentes, né? Que você não vai confundir, principalmente o atraso da fala. As crianças com TDAH, dependendo da gravidade, elas podem ter um discreto atraso da fala, mas nunca vai ser o atraso da fala como do transtorno do espectro do autismo, que é um grande atraso da fala. A dificuldade ali fica realmente isso que tu falou, né, Flávia? Quando você tem o autismo nível 1, e o TDAH na criança pequena, às vezes pode ser muito difícil, né? Mas a Flávia falou uma coisa que eu acho muito curiosa, né? Quando você vai fazendo isso durante muitos anos, você vai vendo muitas crianças autistas, você vai vendo muitas crianças com TDAH, a verdade verdadeira é que não é difícil, né? Mesmo um autista nível 1 e tal, é porque o TDAH, a criança, ela é desatenta. No autismo, a criança é alienada. São coisas diferentes. É muito difícil de traduzir isso em palavras, porque é uma percepção que você tem quando você está examinando a criança, né? Mas a criança autista, ela é desatenta. E a criança TDAH, ela é desatenta. A criança autista, ela é alienada. Tem uma coisa que eu gosto sempre de usar também, Flávio, não sei na tua experiência, mas que é a tal da rigidez de comportamento, né? A inflexibilidade cognitiva, a rigidez de comportamento no autismo nível 1, ela é uma característica muito marcante, e ela não é tão observada na criança com TDAH. Então, quando eu fico nessa dúvida, principalmente em crianças pequenas, ali abaixo de 5, 6 anos de idade, eu sempre tento pensar um pouco na inflexibilidade cognitiva, na rigidez de comportamento. Se a criança for muito rígida, muito inflexível, aumenta a chance de a gente estar falando de um autismo, né? Se a criança não tiver essa inflexibilidade cognitiva, aumenta a chance de a gente estar falando de TDAH. Se vocês forem vendo aqui nas perguntas, nos negocinhos passando aqui, um monte de mãe já falou, excelente pergunta, meu filho foi assim, eu também tenho essa dúvida. Quer dizer, isso é uma dúvida do dia a dia do consultório do neurologista e do psiquiatra infantil. O olhar clínico vai dizer, então, e realmente eu achei ótima essa pergunta também, e também uma dúvida que, como mãe, também tem, porque realmente confunde justamente, né, essa agitação que deixa o foco da criança também para as outras coisas. Acho que
é bem interessante. Daí tem uma outra pergunta aqui, já na sequência, sobre essa agitação psicomotora. No TEA, uma criança com TEA, com TDAH, como tratar? Uma mãe que pergunta, ela relata que a filha ela não evolui na parte pedagógica e que tem um foco muito pequeno, porque tem essa dificuldade. Daí, como perceber essa agitação psicomotora, se tem algum diferencial nesse sentido? Doutora Flávia? Posso começar? Vai lá. Bom, na verdade, nos critérios do autismo, né, não está contemplando a hiperatividade. A hiperatividade ela é contemplada dentro dos critérios do TDAH. Então, quando a gente percebe uma criança, mesmo que pequena, com uma hiperatividade muito importante, que a coloca até em risco, né, sai correndo ali para a rua, a mãe precisa ficar firme. Então, esse critério hiperatividade não é do autismo, ele é do TDAH. Mas as crianças bem pequenas, né, então eu falo ali 2, 3 anos, pode ter uma imaturidade ainda do comportamento e que precisam ser bem avaliadas se a gente já poderia dar esse diagnóstico de TDAH, que não contempla só hiperatividade, mas um monte de outras questões envolvidas, que talvez não dê para avaliar ainda pelo nível de maturidade da criança, mas também no desenvolvimento da criança não é esperado uma hiperatividade daquela forma. Crianças ativas, sim, mas hiperativas, não. Então, é preciso avaliar esses 2 critérios, né? E tratar essa condição. Na criança menor de 6 anos, eu sempre digo que é o maior desafio do neurologista e do psiquiatra infantil, porque nem todas as medicações estão preparadas para ser recebida por esse cérebro. É como se não tivesse o receptor pronto para encaixar essa medicação. E aí essa medicação fica mais solta, né, se conectando a outras vias que causam efeitos colaterais. Então, por exemplo, a famosa Ritalina, né, quando a gente dá numa criança muito pequena, a probabilidade de dar efeito colateral é muito maior do que aquelas que já estão preparadas acima ali dos 6 anos. Então, de fato, tem que diferenciar essa questão. Às vezes a gente coloca assim no laudo como TDAH porque a criança é muito hiperativa. Mas existem questões sensoriais que sempre precisam ser avaliadas no autismo. E a gente tem as terapeutas ocupacionais para nos ajudar a elaborar isso, né? Porque algumas crianças buscam um movimento também como uma sensação, como se fosse hipossensível, e ela faz aquela busca enérgica ali do movimento, da ativação, para sentir, para, né, estar ali, vamos dizer, numa busca Se autoestimulando com aquilo, de autoestimulação, isso, de autoestimulação. Então, também isso é preciso diferenciar, né, porque pode estar comórbido, como pode ter uma diferenciação entre um e o outro. Tem uma coisa, Patrícia, que eu também tenho discutido muito em aula, que é a questão do que você perguntou ali no final, né? De quando tratar, né? Porque às vezes a gente tem, até amanhã de manhã eu vou postar um vídeo sobre isso que a gente gravou lá em Araçatuba. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que porque uma criança é mais agitada, ela precisa receber um medicamento, né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Porque a Fábio falou, as crianças pequenas, elas não têm controle inibitório. Então criança corre, criança quebra coisa, criança, se você soltar, sai correndo no meio da rua. Isso não é de criança autista ou de criança com TDAH, é de criança. Criança é assim. Então, quando que a gente, de fato, precisa pensar em medicação? Quando aquela agitação psicomotora traz um prejuízo individual ou social. Então, se a criança é tão agitada que ela está constantemente se colocando em risco, a mãe você fala, puxa, mas a mãe fala, puxa, mas ela cai, ela se bate, ela se machuca, eu tenho medo que ela corra sozinha para a rua, ela desgarra da minha mão. Então, a criança está se colocando em risco, né? Quer dizer, ela é tão agitada que isso virou um problema. Ou se isso é um problema social, que a gente também tem que pensar nisso. Eu sempre digo, às vezes, as mães falam assim, não, mas meu filho tem direito de ir para a escola. Claro, isso é 1988, todo mundo sabe. Mas só que a gente tem que ler a lei inteira, né, Patrícia? Assim, o nosso direito não pode ferir o direito dos outros. Então, se a nossa criança, ela traz um problema dentro da escola ali,
para os outros amigos, coisa e tal, a gente tem que ter essa consciência de que isso não será bom para aquela microsociedade. Então, se a agitação dessa criança é tão intensa que ela provoca uma desorganização daquele meio escolar, até para a própria segurança dela, a criança precisa ser tratada. Então, veja que o que nós estamos tratando não é a agitação da criança, nós estamos tratando do prejuízo. Se aquela agitação não traz um prejuízo individual e não traz um prejuízo social, não tem indicação de tratamento, mesmo que ela tenha diagnóstico de TDAH ou de autismo. O TDAH leve não é tratado com medicação, é a forma moderada severa que é tratada com medicação. Porque às vezes uma família sai de um consultório médico e ele sai sem um medicamento e o médico fica se sentindo mal como se ele não tivesse feito o trabalho dele, né? E na verdade o trabalho do médico vai muito além do que prescrever um remédio. Prescrever um remédio é o finalzinho ali, é o que coroa a consulta, né? Mas o trabalho duro do médico mesmo, do cara que lida com comportamento, não é isso, né? Eu vou te falar, Patrícia sabe, o filho dela é meu paciente. É muito importante, né, também. Identificar Total, você identificar o prejuízo, né? Porque nem para você tratar demais e nem para você deixar de tratar o indivíduo que precisa de tratamento, né? As mães dos meus pacientes costumam falar assim, doutor Paulo não gosta de dar remédio. Não é que eu não gosto de dar remédio, é que eu acho que há um uso muitas vezes excessivo de medicamento no Brasil, né? Por quê? Porque é mais fácil. Claro, todo mundo quer ter criança boazinha em casa, né? Se tiver um neném que fica quietinho ali, que não perturba, que não apurrinha, todo mundo quer isso aí. Só que, na verdade, o que a gente precisa entender é que se não traz prejuízo, aquela pessoa só está funcionando como uma criança e não como uma pessoa com um transtorno mental, né? Exatamente. E completando... Dela conseguir lidar com isso, né? Assim, por ela mesma. E completando a fala do Dr. Paulo, e eu também vejo que às vezes a gente precisa indicar terapias, né? Por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental para criança TDAH. São terapias muito especializadas, às vezes não tem profissionais na região, são terapias mais caras, que não são contempladas diretamente como a do autismo. Então, às vezes, a gente precisa de psicopedagogo, um monte de aporte ali para a criança TDAH se desenvolver, e não só a medicação, mas a gente não tem esse suporte, né, de ter essas terapias incluídas ali no tratamento, como se tem no autismo pela legislação. Então, eu fico assim, até muitas vezes precisando organizar um tratamento multidisciplinar, né, intensivo, porque a criança tem um TDAH altamente severo ali, né, que causa muitos danos, que às vezes é necessária a medicação, mas não contempla as outras, todos os outros suportes que precisaria. Então, eu acho que a questão do TDAH, ela precisa ser muito discutida também, porque tem crianças que acabam não tendo a oportunidade de tratar, assim como o autismo tem. Tem uma coisa, viu, Patrícia, que você vai ver aqui muitas pessoas falando que foram resistentes para dar medicação e tal. Uma coisa, pessoal, que precisa ficar bem claro é assim, ó. Por exemplo, ela falou de Ritalina. Vamos usar Ritalina, mas eu estou me referindo a todos os psicoestimulantes. Esses medicamentos são super seguros. São super seguros, né? Aqui no Brasil, nós passamos aí por uma década mais ou menos de satanização da Ritalina. Então o povo da educação dizia assim, Ritalina droga do comportamento, para controlar. Ritalina tem nada a ver com isso. Ritalina é um medicamento para ter essa concentração, ela tem uma eficácia muito alta, ela tem um tamanho de efeito muito alto e é muito seguro, né? Claro, em casos raríssimos, quando você precisa dar para neném muito pequeno, abaixo de 6 anos, é o que o Flávio falou, não tem muito receptor aberto, portanto, você tem uma fração livre do remédio enorme. Quer dizer, fica muito remédio circulando no seu corpo, porque esse remédio não consegue agir no receptor onde ele deveria agir. Essa fração livre que fica circulando no corpo é a fração que dá efeito colateral, né? Agora, é relativamente incomum de você precisar suspender Ritalina porque você teve um efeito colateral grave. Agora, claro, você vai ver lá a bula, lá está escrito, Ritalina tem potencial epileptogênico. Tá bom, Ritalina aumenta o risco de convulsão. Mas, cara, começa a conversar com os médicos, você vai ver que eu, por exemplo, eu faço isso há 25 anos, eu nunca tive uma criança que eu dei Ritalina no dia seguinte ela convulsionou. Eu nunca vi isso acontecer, mas está escrito na bula. Então eu sempre digo para as famílias, né? Se você for pegar só a parte ruim da bula,
Aí você vai ter que ficar com dor, você não vai poder tomar nem dipirona, porque está escrito lá que dipirona pode dar aplasia de medula. Aí como é que faz? Morre de dor? Então não dá pra gente ler só a desgraceira da bula, a gente tem que ler ver os benefícios que aquilo traz. Então quando a Ritalina ela é bem indicada, não precisa ter absolutamente medo nenhum de utilizar a medicação. E outra coisa, a gente não é casado com remédio, tá certo? Que é difícil de desfazer é casamento. Então você usou um remédio, não está funcionando, gostou, tira, troca, deixa sem, não é casado com aquela medicação, né? Perfeito. Pensar em todo esse contexto, né? Como a Flávia colocou também, tem momentos que não tem oportunidade de outros tratamentos, e aí vai deixar a criança num sofrimento sem conseguir também né, ter um desenvolvimento bom por conta disso. Tudo tem que ser observado. Ótima resposta. Obrigada, doutores. Vamos para a próxima, então, que se tem, até foi comentado ali, a partir de que idade que pode ser diagnosticado o TDAH e quando que os sinais ficam mais evidentes, se existem tipos de TDAH e níveis como tem no autismo. Bom, o diagnóstico de TDAH, a gente sabe até o limite que precisa ser diagnosticado e aparecer esses sinais, essas características. Então, o DSM ele traz que até 12 anos nós precisamos contemplar essas características, mas nenhum manual traz a partir de quando é o diagnóstico. Então, geralmente, isso precisa ser avaliado pelo profissional que entende muito bem do desenvolvimento da criança, né, para não achar que é uma ativação, uma criança mais ativa, seria um diagnóstico de hiperatividade. Porque hiperatividade, geralmente, ela causa algum prejuízo. Mesmo que nós não qualificamos como nível, né, mas ela teria algum grau um pouco mais leve, um prejuízo um pouco menor. Um grau mais intenso, moderado e mais, né, que causam grandes prejuízos, um grau mais elevado. Então, assim, os sinais ficam evidentes, principalmente na criança pequena, quando a gente vê essa hiperatividade muito aparente, né? Graus mais leves, talvez a gente ainda tenha um pouco de dúvida, né? E possa fazer intervenção ao invés de medicalização, né? E tem, sim, tipos. Nós falamos dos subtipos. Existem o subtipo, né, da desatenção, o subtipo da hiperatividade e impulsividade, né? E o subtipo misto, que contemplam as duas características. Então, pouco é falado sobre a impulsividade dentro do TDAH, né? E isso é totalmente prejudicial. Eu quase coloquei nossa pergunta ali, Ju. Isso é totalmente prejudicial. E a gente colhe esses dados, assim, dos prejuízos, principalmente como estamos ali na fase escolar, da pré-adolescência, né? Quando começa a ter muitos conflitos com os amigos, por agir sem pensar, por agir impulsivamente, né? De uma maneira que cria um conflito ali com os amigos, faz respostas precipitadamente, mal planejadas, né? Enfim, e isso acaba gerando bastante prejuízo. Então, os níveis eles são avaliados pelo grau de comprometimento que traz na vida desse indivíduo, né? E avaliar se existem esses subtipos, né? Que podem ser só a desatenção, só a hiperatividade e impulsividade ou os dois juntos. Essa história dos 12 anos é muito interessante, porque eu me lembro em 2010, quando começaram a se juntar os grupos de trabalho da Associação Americana de Psiquiatria para discutir os critérios diagnósticos do DSM-5, que foi lançado em 2013, houve um debate gigante ali, porque até 2013 não era 12 anos, né, Flávia? Era 7. E por que passou de 7? Era 7. Por que passou de 7 para 12? Porque eles perceberam que a imensa maioria dos adultos, quando você estava tentando fazer um diagnóstico de TDAH num adulto, quando você perguntava, porque adulto não vai com pai e mãe para consulta, adulto vai só ele, né? A gente está acostumado a perguntar coisas para pai e mãe, mas o adulto vai só ele. Então, quando o psiquiatra perguntava assim para o adulto, você tinha esse sintoma antes de 7 anos? A resposta invariavelmente é, eu não sei, eu não me lembro. E aí eles perceberam que quando você começava a perguntar, você tinha esses sintomas antes de 12 anos, a imensa maioria desses adultos
era capaz de se lembrar se tinha ou não. Então, quando a história lá era que os sintomas tinham que surgir antes de 7 anos, isso quase que impossibilitava o diagnóstico nos adultos, porque simplesmente eles não podiam dar esse tipo de informação. Então, foi daí que mudou de 7 para 12 anos. Mas o fato é que o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, ele é óbvio, assim, quando é TDAH mesmo, a mãe já fala, não, mas ele era danado com 2 anos de idade. Ele com 1 ano já não dava sossego porque ele não conseguia dormir. Quer dizer, a impulsividade, por exemplo, ela é muito, um marcador do TDAH, né? Então, as crianças que têm o TDAH mais importante, muitas vezes a mãe leva a criança para consulta pela impulsividade, porque o neném é hiperreativo, porque ele, quando frustrado, morde um amigo, e não é um comportamento heteroviolento primariamente, é um comportamento impulsivo, né? Então, alguém foi lá e tirou um brinquedo da mão do nenê, ele vai lá e morde a outra criança, né? Morde por quê? Porque a gente também sentiria vontade de morder se alguém arrancar alguma coisa da sua mão, mas como a gente tem um controle inibitório bom, a gente não morde, a gente não bate, não ataca ninguém. Mas uma criança pequena que tenha um controle inibitório ruim, porque ela é impulsivo, é uma criança que ela tem uma chance muito maior de morder os amigos, né? E isso normalmente, o grande problema da criança pequena com TDAH, pequena mesmo, é a impulsividade. Porque a hiperatividade, a escola até tolera, a família até tolera, mas quando essa criança começa a bater nos amigos, aí a escola chama a família e fala, ó, precisa ver aqui que esse neném aqui tá muito violento, tá batendo nos amigos, tá judiando dos amigos, e normalmente é nesse momento que a família leva a criança para o médico, e por isso muitas vezes a criança precisa ser medicada, né? Perfeito. Muito bom. Você sabe, tem uma coisa interessante, Patrícia, que eu sempre gosto de lembrar também, que é uma coisa super saia justa de falar, mas o índice de morte por acidente em adultos com TDAH, ele é muito maior, não é muito maior, mas ele é maior do que da população geral, porque o comportamento impulsivo, ele acaba colocando essas pessoas em situação de risco, né? Quer dizer assim, eu sempre dou esse exemplo, chega para mim e fala assim, Paulo, você quer pular de paraquedas? Não. Mas claro que não. Se o paraquedas não abrir, você vai morrer. Então por que eu vou me colocar nessa situação? Você pergunta para um cara hiperativo, ele já está no avião. Ele quer pular. Né? Aquele cara que está acelerando a 320 a moto. Você sabe que vai dar problema, você sabe que o risco é grande. Então o risco dessas pessoas se envolverem em acidentes de trânsito, em atropelamento, em traumatismo craniano é maior do que a população geral, né? E completando, Paulo, também está bem descrito o envolvimento com o uso de drogas na adolescência, gravidez precoce, né? Então, existem outras condições, subempregos, então troca de emprego muito fácil, não consegue se estabilizar naquele emprego, tem muitas desavenças com outros parceiros, né? Mais risco de ser solteiro ou divorciado. Então, existe um impacto muito grande na vida, né? E que a gente precisa avaliar e ter esse cuidado desde o início. Você sabe, Flávia, que os alunos, quando eu falo para os alunos lá do hospital assim, ó, quando você tem certeza que aquela criança devia tomar Ritalina, você tem certeza, que o diagnóstico foi bem feito, você tem certeza, e a família está rateando, para de falar de Ritalina, começa a falar dos prejuízos de não tomar Ritalina. Porque quando você começa a falar que o risco de adição a drogas é 6 vezes maior se você não tomar Ritalina, que o risco do sujeito morrer por um traumatismo de crânio é 3 vezes maior, aí a família sai do foco da Ritalina, dos malefícios da Ritalina, e começa a perceber o risco de não utilizar o medicamento, né? Tem que equilibrar, né, justamente, qual que é o prejuízo maior. E perfeito, até falando de medicamento, muitas perguntas vieram sobre o efeito colateral da insônia. Vance causa insônia? Tem um melhor horário para tomar? Eu não sei se deveria perguntar exatamente do medicamento específico, tá? Mas aqui, essa manhã, ela relata que o filho estuda no período da manhã. Posso emendar aqui essa já? Vai lá, Flávia. A Flávia que entende tudo em TDAH, eu só disfarço em TDAH. Ah, tá bom, doutor Paulo. Eu pensei, gente, os melhores para responder sobre os dois assuntos. Isso é muito bom, né? Um completando o outro é o luxo do luxo que tem aqui hoje. O luxo do luxo tá aqui com o Paulo, né? Mas vamos lá. Sim, é um efeito colateral até um dos mais comuns,
né? Igual o Dr. Paulo estava falando sobre os efeitos colaterais que essas medicações têm, na verdade, a maioria não tem gravidade, né? Como o potencial de epilepsia, né? Insônia é bem comum, perda do apetite, irritabilidade. Então, esses são os sintomas mais comuns que podem aparecer. O que a gente fala é que o psicoestimulante, né, ele vai melhorar a atenção e melhorar a hiperatividade. Então, nós vamos usar ele principalmente durante o dia. E a própria literatura, ela alerta para que após as 4 horas não seja utilizado nenhum tipo de psicoestimulante, né, iniciar o uso, porque pode ser que dê insônia ali perto das 8 horas, 9 horas, que nós deveríamos estar diminuindo intensidade para adormecer. Então, o Venvanse, ele deve ser usado sempre, sempre de manhã, porque a ação dele são de 12 horas. E alguns metabolismos um pouco mais lentificado pode ser que atue até 14 horas. Então, possivelmente tem que avaliar isso e avaliar a dose, né? Porque se nós estamos trabalhando com alguma dose um pouco maior, podemos tentar uma menor para ver se existe um benefício de diminuir esse efeito colateral. Você sabe, Flávia, o povo do laboratório do Venvanse quer ver o diabo e não quer me ver, porque eu tenho uma experiência péssima com o Venvanse. Eu não sei, desde que quando o Venvanse chegou no Brasil, eu me lembro, né, quando o Venvanse chegou no Brasil, eu comecei a usar e as crianças ficavam vomitando e ficavam irritadas. E aí uma vez eu chamei a menina do laboratório e falei assim, olha, mas foi logo que tinha acabado de chegar o Venvanse no Brasil. Eu chamei a menina e falei assim, olha, eu não estou conseguindo usar esse remédio, porque todos os meus pacientes ou ficam irritados ou têm vômito. E aí a menina falou uma coisa, cara, que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Dr. Paulo, o que acontece? Vai ouvindo. Aí ela falou assim, Dr. Paulo, acontece o seguinte, Venvanse é um remédio muito forte. Como é muito forte, o senhor tem que pegar, manda a família levar numa farmácia de manipulação, e aí elas refazem o remédio, diminuem a dose, e aí o senhor dá. Eu falei pra menina, você acha que eu vou mandar a família comprar um remédio desse valor, dizer para ele que a dose é inadequada e mandar fazer outro remédio? E enfim, eu devo ter hoje uns 3 ou 4 pacientes usando Venvanse, que são pacientes, mas é totalmente preconceito mesmo, porque todo mundo usa e dá certo, só comigo que não dá. Mas eu devo ter uns 3, 4 pacientes usando Venvanse que vieram de outros médicos tomando. Eu tentei convencer a mãe para trocar e a mãe não quis, aí ficou com o Venvanse. Mas eu não tenho experiência nenhuma com o Venvanse, porque eu sempre tive muita dificuldade para usar. Alguém aqui fez uma pergunta, para dizer que eu achei super interessante, se você pode dar Ritalina e a criança ficar mais agitada. Pode acontecer, viu? A gente chama de efeito idiosincrático, né? Isso pode acontecer com benzodiazepínico, acontece. Às vezes você dá um Rivotril para uma pessoa dormir e ela tem uma agitação psicomotora. Pode acontecer com psicoestimulante também. Não é tão comum. O mais comum, e isso é um efeito que pode sofrer adaptação, é de você começar, por exemplo, com Ritalina ou com um desses psicoestimulantes de mais longa duração e a pessoa ficar mais ansiosa. Isso é um efeito relativamente comum. Por isso que não é raro de você ter que utilizar um psicoestimulante junto com um ansiolítico, porque você tem a criança que ela é muito hiperativa, muito desatenta, e ela tem também transtorno de ansiedade, né, Flávia? Isso. Ok, Muito é um diagnóstico altamente comórbido, né? TDAH, com autismo, com transtornos de ansiedade, transtornos de humores. Então, precisa pesquisar sempre, TOD, né? Precisa sempre pesquisar quando tem o diagnóstico de TDAH, outras condições, porque possivelmente pode ser achado. Tique, né? A Marcela, uma mãe, falou aqui que usou Venvanse e no filho dela aumentaram os tiques. E é um efeito que pode ter, sim. Ai, gente, perfeito. Quanta resposta esclarecedora e completa. Bom, Deixa eu responder aqui a Amélia, porque a Amélia já perguntou 3 vezes a mesma coisa, senão daqui a pouco ela vai ficar aborrecida. Pode, linda, pode ter... Vai no rosto de vocês, eu não consigo ver, eu fico nervosa. Eu fico só vendo aqui, a terceira vez que a Amélia pergunta a mesma coisa. Pode, Amélia, você pode ter mutismo seletivo em TDAH, e você pode ter mutismo seletivo no transtorno do espectro do autismo. Então, não é um diagnóstico difícil, viu? Porque o mutismo seletivo, a criança fala normalmente. Só em determinadas
determinadas condições, ou locais ou com pessoas, é que ela vai ficar muda, que ela vai parar de falar. Mas não é um atraso do desenvolvimento da fala, porque está classificado como um transtorno de fobia social. Então a resposta para a sua pergunta é sim. Você pode ter mutismo seletivo como comorbidade de TDAH ou como comorbidade de autismo. Desculpa, Patrícia. Perfeito. Super esclarecedor e uma coisa não tem a ver muito com a outra, então. Adorei. Vamos para um assunto já um pouco diferente agora da parte de medicamento, critério diagnóstico, tá? Como identificar a crise de ausência e como diferenciar do lápis da atenção. Perfeito. A ausência, pessoal, quando a gente usa o termo epilepsia ausência da infância, essa ausência se refere à ausência de consciência, né? O termo ausência é ausência de consciência. Primeira coisa, epilepsia ausência da infância é uma epilepsia genética e idade relacionada. Não existe epilepsia ausência em criança pequena. Essa epilepsia ausência típica da infância não existe em criança pequena. Ela é um tipo de epilepsia que começa na idade escolar. Então é entre 6 e 8 anos que você começa a ter crises de ausência típica. O que você pode ter em crianças pequenas é o que a gente chama de ausência atípica, que são formas geralmente muito graves de epilepsia ausência. Mas o mais frequente não é epilepsia ausência, o mais frequente é o que antigamente a gente chamava de falsa ausência. A falsa ausência é uma epilepsia do lobo frontal, só que como é uma epilepsia parcial complexa em que o indivíduo fica parado, os médicos que não entendem muito de epilepsia acabam chamando isso de epilepsia ausência, mas não é uma epilepsia do lobo frontal. E por que isso é importante? Porque a epilepsia ausência, seja epilepsia ausência típica, que acontece depois de 6 anos, seja epilepsia ausência atípica, que pode acontecer na criança pequena, ela é uma epilepsia generalizada. Já a falsa ausência, que é a epilepsia do lobo frontal, é uma epilepsia focal. Portanto, o diagnóstico é diferente e o tratamento é totalmente diferente. Se você resolver tratar uma epilepsia generalizada de ausência com um medicamento para epilepsia focal, não vai ter efeito nenhum, inclusive pode piorar as crises, né? Um marcador é assim, ó, quando você tem, para as mães, para facilitar, quando você está olhando para uma criança que está ausente, normalmente a pálpebra dela tem um tremor. É um flutter a 3 Hz que a gente chama, né? Então, se você se aproximar do rosto de uma criança que está numa crise de ausência típica e você olhar a pálpebra dela, a pálpebra está tremendo muito rápido. Isso é um marcador da epilepsia ausência. Outra, se a criança estiver desatenta e você der um estímulo sonoro, você der um grito, você jogar alguma coisa no chão, a gente chama de prova da bandeja, né? Você joga uma bandeja no chão para fazer um barulho, a criança imediatamente vai virar para aquele estímulo sonoro, né? Se a criança estiver em crise de ausência, você pode fazer o barulho que tiver, que enquanto a crise não se esgotar do ponto de vista elétrico, ela não vai olhar para você. Então, o que eu sempre peço para as famílias? Você está com dúvida, filma, porque um médico experiente, quando ele vê um vídeo, né, pode ser um vídeo curto, de 5 segundos, 10 segundos, mas um médico experiente, quando ele vê um vídeo de uma crise de ausência, na hora ele fala, o que é isso? Crise de ausência, porque para um olho treinado é muito fácil. E tem uma prova, Patrícia, que a gente costuma utilizar, que é assim, quando você faz hiperventilação, você tende a desencadear a crise de ausência. Então, por exemplo, às vezes eu estou no consultório, uma criança ali de 5, 6 anos de idade, e eu estou com dúvida se o que a mãe está falando é ausência ou não. Você pega uma folha, como essa aqui, por exemplo, põe na frente da criança e pede para ela soprar. Ela fica assim, ó. E ela vai fazendo isso durante 2 a 3 minutos. Se for epilepsia ausência, a chance dela ter uma crise de ausência ali na sua frente é enorme, porque a gente sabe que a hiperventilação aumenta a quantidade de dióxido de carbono no cérebro, o dióxido de carbono desencadeia a crise de ausência. É por isso que durante o eletroencefalograma a gente faz hiperventilação. O que a gente está tentando buscar ali na hiperventilação é a crise de ausência. Maravilha! A mãe que perguntou deve estar feliz da vida com as dicas que você passou ainda para identificar. Show. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um livro sobre epilepsia que eu escrevi há uns 10 anos atrás, chama Manual de Diagnóstico e Tratamento das Epilepsias na Infância, e esse livro eu tenho em PDF. Eu vou colocar, naqueles destaques ali do Instagram, eu vou colocar esse livro gratuitamente ali para a galera poder baixar. Que legal, obrigada, show de bola.
Fiquei feliz, uma mãe muito querida que mandou essa pergunta, eu não quis deixar de colocar. Vamos para outra. Dificuldade no planejamento das funções executivas. Pode ser observado tanto no TEA como no TDAH. A mãe, ela relata que o filho é diagnosticado com TEA, ele tem um ótimo desempenho escolar, mas tem dificuldade para se vestir, para se alimentar, de seguir as etapas, como tomar banho, onde se perde, assim. Você fala ou eu falo, Flávia? Bom, posso falar um pouquinho e depois você completa. Funções executivas, de fato, elas estão nas duas condições, no autismo e no TDAH. Explicando, assim, a grosso modo, o que seriam elas, né? É uma função que a gente utiliza aqui do lobo pré-frontal, onde nós temos respostas, né, para o nosso cérebro de entender o ambiente, organizar aquela instrução que a gente recebe, planejar alguma coisa e pôr uma ação com aquilo. Que eu vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo, quando a gente vai pegar um copo, né, a gente sabe a intensidade que pega o copo, a intensidade que coloca ele de volta à mesa. Então, a gente tem essas percepções muito bem calculadas. É frequente que a gente ouve, assim, das mães, né, da família, dizendo assim, ele sempre quebra copo. Porque parece que ele não mede direito a força, ele põe assim. Ou então tudo que ele põe o dedo, ele quebra. Então, isso é um exemplo de função executiva. Outro exemplo é a organização. Tudo que ele põe o dedo, ele quebra, é foda, né? Mas a gente Depois, outro exemplo pode ser a organização. Então, a gente pergunta, ele é muito desorganizado? Porque isso pode ser alguma coisa que nos traga informação de como que é a percepção dele ali do ambiente para ele cuidar dos próprios objetos, né, ser zeloso. Então as mães falam, nossa, é muito desorganizado. Ele é uma bagunça só, não sabe onde estão as coisas, deixa a meia assim, mesmo que você repete várias vezes, coloca a meia no cesto, ela sempre está para fora. Então, além de ter uma relação com a memória, tem uma relação com a própria organização, né, do espaço, o senso de pertencimento ali, do espaço e de analisar isso. Então, nas duas condições possíveis. Outra coisa é a vestimenta. Então, a gente percebe muito que no autismo, as mães têm que repetir várias vezes, fazer aquilo mecanicamente para aprender a vestir primeiro a cueca, depois o short, e às vezes isso não acontece muito na ordem, né? Então, isso também impacta ali na função executiva. Mas o Dr. Paulo pode acrescentar mais exemplos que vêm à cabeça. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu costumo dar um exemplo, Flávia, que é assim, né? Eu gosto sempre desse exemplo de tomar banho, porque ele fica muito claro para as pessoas, né? Eu sempre digo, hoje, quando você decidir que você vai tomar banho, perceba que você só toma a decisão inicial. Você fala, eu estou indo tomar banho. A partir dessa tomada de decisão, eu vou tomar banho, tudo o resto que acontece ali, você faz, entre aspas, no automático. Você não entra no banheiro e fala assim, deixa eu tirar minha camiseta, agora deixa eu tirar aqui a cueca, deixa eu tirar a meia. Será que eu ligo antes o chuveiro ou será que eu tiro a roupa? Não, você faz isso num automático, né? Quase como se fosse uma coisa subcortical. Perceba que tudo que você faz na vida com muita frequência, você faz no automático. Por exemplo, ligar um carro. Você não entra no carro e fica pensando. Você faz ali, papapá, solta aqui, isso aqui lá, tal, e o carro sai andando. Para tudo, gente. Você vai fritar um ovo. Quando você pega o ovo na mão, você não fala, mas eu quebro o ovo antes ou eu quebro depois? Eu jogo o ovo aqui, como que eu faço? Você pega, papapá, tal, quando você vê, saiu um ovo frito, né? Isso tudo é o resultado de funções executivas funcionando. Porque a função executiva é um monte de habilidades que vão gerenciar o funcionamento do seu cérebro. Então, memória imediata é função executiva, controle inibitório é função executiva, toda essa coisa rara, metacognição é função executiva. Então, se as suas funções executivas funcionam adequadamente, você pega o tal do copo e põe em cima da mesa. Se as suas funções executivas não funcionam adequadamente, você pode quebrar o copo, né? A Solange falou assim, o meu neto quebrou a porta, mas aí também já é bruto, né? Porque quebrar o copo é uma coisa, quebrar a porta é hard, né? Então, quando você não tem função executiva, a impressão que você tem é que a pessoa tem pouca inteligência. E isso não tem nada a ver com inteligência. É por isso que você pega um neném, por exemplo, com TDAH,
ele está lá no, sei lá, no 6º ano do ensino fundamental, é um bom aluno, coisa e tal, e a mãe fala assim, mas ele não sabe amarrar o sapato. Aí você fala, mas não é possível. Como que ele está no 6º ano, fazendo redação, produzindo coisa, não sabe amarrar o sapato? Que amarrar o sapato é função executiva. A forma como, por exemplo, eu não consigo ensinar alguém a amarrar um laço de sapato, mas se eu pegar ali um cadarço aqui, tal, eu amarro aquele sapato, porque o meu cérebro gerencia aquele comportamento. Às vezes, você já ensinou 50 vezes para uma criança como é que amarra um sapato, um cadarço, quando você dá, ele fica com aqueles 2 fiozinhos na mão, meio sem saber o que fazer com aquilo, porque é um déficit de função executiva, né? A função executiva pode ser treinada, funções executivas podem ser individualmente treinadas em ambiente clínico, mas é difícil, viu? As funções executivas, elas costumam ter um desenvolvimento natural no cérebro, né? Quando você tem que, de fato, treinar funções executivas, é um trabalho grande dos terapeutas nisso. E completando que quando a gente trata o TDAH, né, com as medicações, essas características não são contempladas com a medicalização, né? Apenas a desatenção e hiperatividade. Olha, então a importância, né, de ensinar, persistir, e como o Dr. Paulo falou agora há pouco, são coisas que vão daí depois se automatizar e fluir. Isso a gente consegue ter. Eu vou falar aqui, Patrícia, porque muita gente sabe disso já, então não tem problema nenhum em falar. Eu nunca consegui aprender a dirigir, eu não sei dirigir. Eu até entendo a ordem que tem que fazer as coisas para ligar um carro, coisa e tal. Mas quando eu entro no carro, eu não consigo operacionalizar isso. Então tem uma ordem que você tem que ir lá girar a chave, apertar aquele botãozinho da coisa e descer, apertar pedal, coisa e tal. Então eu sou capaz de decorar a ordem que isso acontece, mas eu não sou capaz de operacionalizar. Por quê? Porque esse pedaço das minhas funções executivas não consegue. Então, nunca vou conseguir. Já tentei muitas vezes aprender a dirigir carro e nunca vou conseguir. Tem algumas outras pequenas coisas assim, que geralmente envolvem motricidade ampla. Motricidade fina, eu sou bom nisso aí. Mas coisas que envolvem motricidade ampla que eu não consigo. Não porque eu tenho algum distúrbio motor, mas porque eu tenho alguma defasagem em funções executivas. Você vê, não tem nada a ver com inteligência. Sou um cara de inteligência normal, mas sou incapaz de dirigir um carro. Perfeito. E até dentro daí, já tem uma pergunta aqui que a mãe relata que foi feita a avaliação neuropsicológica do filho, que apontou uma deficiência intelectual leve, tá? E fizeram exames genéticos, cariótipo, o array, exoma, e deram normais. O geneticista descartou a deficiência intelectual. Só que na escola precisa de mediadora, de adaptações, e ela está com dúvida em relação a esse diagnóstico. Que eu acho que já até foi respondida, né, nessa pergunta. Mas aí também tem uma outra que eu emendei aqui para caber. Ela pergunta também se a hiperlexia descarta a deficiência intelectual. Perguntão, foi muita coisa? Vamos resumir isso aí, porque essa pergunta dá um congresso, né? Essa pergunta dá um congresso, né? Então, assim, exame, você tem um cariótipo, um CGH-array, um exome, um genoma normal, não tem nada a ver com descartar deficiência intelectual, porque deficiência intelectual não tem nada a ver com isso, né? Você pode ter uma alteração genética que provoque deficiência intelectual, por exemplo, síndrome de Down, ou você pode não ter alteração genética nenhuma que provoque deficiência intelectual, que são as deficiências intelectuais idiopáticas, né? Então, não tem nada o que ver uma coisa com a outra. Diagnóstico de deficiência intelectual, primeiro, coeficiente de inteligência reduzido. Então, se você tiver um potencial cognitivo abaixo da média, e você tiver uma alteração, uma dificuldade, ou na acadêmica, que é o caso do seu filho, na vida escolar ele tem dificuldade acadêmica, ou devido à prática, que é uma dificuldade. No congresso que eu estava lá com a Flávia, a gente estava falando exatamente sobre isso esse final de semana, né? Ou uma dificuldade devido à prática, por exemplo, a criança ela não precisa ter dificuldade acadêmica para ela ser classificada como deficiência intelectual. Você pode ter uma atividade acadêmica normal, mas o indivíduo, por exemplo, é incapaz de se vestir, ele é incapaz de tomar banho sozinho, ele é incapaz de manusear os talheres, então ele tem problemas de atividade devida diária, atividade devida à prática. É o segundo critério. E o terceiro critério é
se esse indivíduo tiver problemas de comportamento social. Então, se você tiver problemas de gerenciamento do seu próprio comportamento ou problemas de gerenciamento do comportamento com o outro, isso dá diagnóstico de deficiência intelectual. Então, o caso aí da genética não tem uma coisa, tem nada a ver com a outra. Não dá para afastar diagnóstico de deficiência intelectual porque você tem um exame genético normal. E hiperlexia, gente, hiperlexia é um problema. Hiperlexia, as mães ficam super contentes porque o nenê está com 3 anos lendo ali, só que isso é um problema, né? Por quê? Porque é um transtorno que se chama hiperlexia. Não é que a tua criança é super inteligente e está lendo, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Uma criança de 3 anos vai ler o quê? Machado de Assis. Não vai ler nada, não entende nada, não tem cognição para entender nada. Então, não é bom uma criança de 3 anos estar identificando letras, não é bom uma criança de 4 anos estar identificando números e estar lendo. Isso, na verdade, é uma evolução que a gente chama de evolução extratemporal, ou seja, um pedaço do cérebro daquela criança que deveria estar silente, que deveria estar silencioso, entrou em funcionamento. Não estimulem hiperlexia, né? Hiperlexia nem quer dizer que é muito inteligente, nem quer dizer que é deficiente intelectual, não quer dizer nada. Quer dizer que ele tem um transtorno que se chama hiperlexia. Perfeito. Exato. Olha como deu uma boa resposta. E tem muitas pessoas que acreditam que hiperlexia... Algumas pessoas acreditam que hiperlexia seria uma criança assim, com altas habilidades, com desenvolvimento, né, muito melhor que as outras, e na verdade não é isso. Pode ter hiperlexia em crianças superdotadas, né, mas isso não é um critério para superdotação, que ela está aprendendo a ler ou identificar as letras. Na verdade, depois ela pode até ter o transtorno do aprendizado em si. Uhum. Que ótimo, Flávia. Citaram aqui o Dr. Clay Brites, o saudoso Clay Brites, meu amigo querido. Então, um beijo no coração da esposa dele, que conforte a Lu. O Clay é um sujeito que está fazendo muita falta mesmo. Certamente. Muitas mães que eram com os filhos pacientes conversam comigo, procuram, e um sentimento O Clay foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci na vida, Patrícia. O Clay era um monstro, um estudioso, um sujeito inteligentíssimo, assim, e, sobretudo, um cara muito humilde, um cara muito generoso, sabe? O Clay era uma pessoa muito especial, muito especial. Que falta. Quando eu comecei a desconfiar do diagnóstico do Arthur, eu coloquei no YouTube e assisti uns vídeos dele, que foi muito importante, assim, sabe? Para eu prestar muita atenção, ficar muito atenta e uma gratidão enorme mesmo. E ele era muito experiente em diagnosticar casos leves, né? Então eu digo assim que ele salvou muito a nossa região aqui, porque muitas pessoas o procuravam, né, para fazer esses diagnósticos, que às vezes era aquela peregrinação para até chegar ao diagnóstico. Então ele foi muito, muito bom, muito importante mesmo. E Deus abençoe a alma do Clay. Deus abençoe. Vamos para uma próxima pergunta, então, que vai entrar no autismo em meninas, sinais sutis, como podem ser observados. Eu ia deixar essa mais para o final, mas é que eu sempre deixo essa, sempre venho, eu deixo mais para o final e nunca dá tempo de perguntar. Então, coloquei ela no meio da... não vamos seguir uma sequência, no meio da bagunça. Senão fica sem. Até então, acho que estava seguindo uma ordem, mas não tá. Você sabe, Patrícia, que o autismo em meninas, né? Eu estou falando das meninas, porque se a gente está discutindo isso é porque é autismo nível 1, né? Porque se fosse nível 2, 3, aí é óbvio, ninguém discute, né? Então, se a gente está discutindo as dificuldades, é porque a gente está falando de um autismo nível 1 numa menina, né? Você sabe que na minha experiência, Linda, a maior parte dos autismos nível 1 em menina, o diagnóstico do autismo não foi feito pelo autismo. Foi feito assim, a mãe levou a criança porque ela tinha um transtorno de ansiedade, a mãe levou a criança porque a menininha começou a se machucar, a mãe levou a criança porque ela começou a sofrer muito bullying, mas ninguém estava falando de autismo. Estavam falando, por exemplo, de ansiedade. Aí quando você começa a escarafunchar, tentar entender o que estava acontecendo, você fala, pô, mas pera um pouco, essa criança é ansiosa, mas ela é super rígida. Essa criança é ansiosa, mas ela desde pequena não consegue estabelecer relações sociais profundas com as outras crianças na escola.
essa criança é uma criança que parece mais deprimida porque ela não sai muito do quarto, e aí quando você vai colocar no papel, você vê que ela compõe diagnóstico para autismo nível 1, né? Mas eu vou te falar que é um diagnóstico muito complexo, muito. Você precisa de muita experiência, porque existe um problema que eu sempre falo, né? Que é um problema muito nosso aqui dos latino-americanos, né? Você concorda que uma mulher que é quietinha, boazinha, que fica ali quietinha em casa, que não incomoda, todo homem gosta? Ué, não é? Não parece ótimo isso aí? Ela fica quietinha, ela fala pouco, ela não perturba, todo mundo fala, essa mulher é ótima, casar com essa mulher. Muitas vezes ela é autista, muitas vezes ela não queria ser daquela forma, quer dizer, muitas vezes aquilo lá não é o comportamento de fato dela, muitas vezes aquilo mascara um sofrimento gigantesco, né? Só que como a nossa sociedade, nós latino-americanos, a gente é muito machista, e isso aí faz parte da nossa sociedade, não é uma crítica, é um fato isso aí. Muitas vezes quando a família começa a contar isso para o médico fala assim, glória a Deus, essa mulher é um anjo. Você tem que ser assim mesmo. É assim que se faz uma mulher boa. E aí, então, você vai fazer diagnóstico quando? Nunca. Né? Você não vai fazer diagnóstico nunca. Então, qual que é a graça do diagnóstico do autismo em mulheres? Você avaliar o sofrimento. Então, não você avaliar a primeira camada do comportamento, você avaliar a segunda camada. Quer dizer, dizendo assim, olha, então, em você sendo desta forma, em você tendo essas características comportamentais, isso é ok para você? Ou isso te traz sofrimento? Se for ok, você não tem um problema. Se isso te traz sofrimento, você tem um problema. Perfeito. Eu costumo dizer que é a síndrome da boazinha, né? Então, ela aceita, ela não retruca, ela tá sempre ali na passiva às situações. Ela não se opõe, ela não põe limites, e isso vai gerando muita ansiedade. E é comum o autodiagnóstico acontecer primeiro do que a validação do próprio médico. Então, eu vejo porque muitas pessoas têm me procurado na vida adulta para ver, né, essas características, porque passou por médicos, assim, variados, psiquiatras, neuros, enfim, que às vezes não validaram as características do autismo, né? Desconfiar, será que ela tá, né? E a gente precisa validar, porque geralmente chega no consultório com comorbidades, ansiedade, depressão, né? E ela tem aquele senso de não estar pertencendo, mas eu não sou igual às outras, né? Muitas falam assim, eu não gosto de usar brinco, acessório. Minha mãe sempre falou, você não gosta de se arrumar. Mas é porque existe um incômodo, né, na vestimenta ali feminina, cheia de coisas. Então, geralmente elas gostam das coisas mais largas, mais, né, mais clean, né? Então, a gente percebe muito essas características. E outra importante na vida adulta é que quando você coloca essa pessoa no nível técnico, então ela arrasa, ela conversa sobre isso, ela fala, ela interage, ela sabe. Quando você põe ela no nível social, acabou. Ela não sabe o que falar, ela não consegue interagir, ela não entende direito. Então, existe essa diferenciação também a nível social e técnico, porque no trabalho, geralmente, desempenha muito bem, né? São até workaholics, assim. E fora do trabalho, tem exaustão, né? Aquela sobrecarga sensorial com festas. Geralmente, são pessoas que até evitaram isso ou fizeram a muito custo. No trabalho também, aquela sobrecarga de estar trabalhando o dia inteiro e chegar bem cansado, porque foi luminosidade, parte auditiva dos barulhos, do movimento das pessoas. Então, tudo isso é importante avaliar na fase ali da adolescência e a fase adulta. Perfeito, Flávia. E A Dani aqui, a Dani aqui perguntou, Patrícia, se a gente vai em Presidente Prudente. Vamos. A gente só não sabe quando que vai ser, se vai ser esse ano, né, Flávia, ou no começo do próximo, mas Isso. a gente vai fazer um seminário em Presidente Prudente, porque a Flávia já se escalou para arrumar tudo lá. Então eu só vou chegar para dar aula. Eu vou chegar, eu dou aula de manhã, a Flávia dá aula à tarde, mas ela vai arrumar tudo. Então nós vamos, Dani. Não sei se é nesse ano ou no outro. É que um monte de gente aqui já perguntou sobre esse Presidente Prudente, então vai ser uma delícia. Sem dúvida. Vai. Nossa, estamos ansiosos. Eu recebo essa mensagem sempre. Você vai amar, Flávia. Qualquer coisa, conta comigo. Ótimo. Obrigada, Flávia, dos teus esclarecimentos. Foram informações muito importantes que você trouxe, assim, das mulheres.
porque depois fica um acúmulo de sofrimento e isso é um prejuízo enorme, né? A gente tem visto muitas vezes a sua vida inteira, e quando tem o diagnóstico, que bom ter um direcionamento, que bom ter um autoconhecimento, como é importante. Tem uma pergunta aqui que, como eu tinha pulado para essa, eu vou voltar, tá, gente? Como diferenciar e perceber o hiperfoco no autismo nível 1? E aí entra o comportamento rígido, os inflexíveis, faz parte do critério diagnóstico do grupo de comportamento restrito e repetitivo? Então, no primeiro pedaço, o hiperfoco, pessoal, é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, viu? Às vezes você ouve um autista nível 1 falando assim, eu tenho hiperfoco em autismo, eu gosto muito de estudar autismo. Isso não é hiperfoco. O hiperfoco, ele é um sintoma patológico. Você não pode ter um sintoma patológico que é bom, porque daí não pode fazer parte de doença alguma coisa que é bom, tá certo? Então, para ser hiperfoco, aquilo tem que te trazer prejuízo. Então, por exemplo, vou chutar o balde, tá? Eu tenho hiperfoco em dinossauros e isso está ocupando tanto tempo da minha vida que eu já não consigo mais estudar, eu não consigo trabalhar direito, está me prejudicando nas minhas relações, porque eu só consigo falar de dinossauro. Ou eu tenho hiperfoco em política externa. Eu só consigo falar de política externa. Bom, você consegue falar durante 5 minutos de política externa, mas depois de um tempo ninguém mais está aguentando ouvir você falar de política externa. Então, isso é um hiperfoco. O hiperfoco ele tem que trazer prejuízo. Então, essa história que você ouve muito autista nível 1 falando assim, eu tenho hiperfoco em autismo, eu adoro estudar autismo. Isso não é hiperfoco, isso é uma dádiva, você está ficando cada vez mais sabido. Então, para ser hiperfoco, tem que trazer prejuízo. Caso contrário, você não considera um sintoma patológico, né? E a segunda pergunta que a menina fez sim, a inflexibilidade cognitiva faz parte de interesses restritos, porque olha que interessante, Patrícia, por que o autista ele gosta de ter comportamento ritualizado? Porque o comportamento ritualizado ele traz previsibilidade. Toda vez que você faz a mesma coisa igualzinho, tudo aquilo é igualzinho, você concorda que você já sabe o que vai acontecer? Porque você já fez igualzinho ontem, você já fez igualzinho antes de ontem. Quantas vezes você viu o neném autista, por exemplo, que pega um desenho do YouTube, ele assiste aqui 15 segundos, põe o dedinho em volta, assiste 15 segundos, põe o dedinho em volta. Porque é altamente previsível. Quando ele volta para cá, você concorda que aqueles 15 segundos ele já sabe o que vai acontecer? Ele já viu aquilo 300 vezes. Então você fala, olha que comportamento rígido, que inflexível que ele é. Só que para o cérebro do indivíduo autista, você ter a previsibilidade do que vai acontecer é extremamente confortável. Então isso é um critério diagnóstico, é o terceiro critério diagnóstico do segundo grupo do transtorno do espectro do autismo, que são os comportamentos rígidos e repetitivos. Agora, tem os restritos repetitivos. Agora tem o seguinte, tomar muito cuidado com essa história de ficar voltando o vídeo. Eu fiz uma postagem disso faz um mês mais ou menos, entrou um monte de gente ali esculhambando. Gente que não entende nada, lógico, né? Entrou um monte de gente esculhambando, dizendo assim, não, se o autista quiser ficar voltando o vídeo, pode deixar, porque isso não tem problema. Tem problema. É claro que tem problema. Porque se fosse para ficar voltando depois de 15 segundos, o vídeo tinha 15 segundos. Tá certo? Se o vídeo tem 1 hora, é porque o vídeo provavelmente tem começo, meio e fim. Se você fica restrito nos primeiros 15 segundos, você está de fato entendendo o que aconteceu? Claro que não. Quando você coloca o dedinho em volta, lembra que eu falei que o cérebro gosta de fazer isso, o cérebro do autista? O que começa a acontecer ali? Descarga de dopamina, descarga de dopamina, descarga de dopamina. Dopamina e serotonina traz um enorme prazer, uma enorme sensação de bem-estar. Então, isso vai virando um fenômeno autorreforçatório. Ele começa a jogar com o dedinho para trás para gerar previsibilidade. Mas alguns minutos depois que ele está fazendo isso, ele está tendo descarga dopaminérgica no cérebro. Aí é muito mais difícil de você tirar isso daquela criança. Com certeza, que importante. Importante porque às vezes, né, como mãe, achar não tem problema nenhum, né? É um tempinho que eu vou deixar ele ali para fazer. E isso persistir, isso também ficar um sofrimento depois, né? Para retirar, é super importante de pensar no autorregulatório, ao mesmo tempo a gente como mãe, quando eu percebo, né, um comportamento que é autorregulatório, assim, para o meu filho, eu tendo a deixar, né? É importante, tem que ter.
Mas quando Mas tem o tem seguinte, que é prejuízo... importante, Patrícia. Aham. Exatamente. O comportamento autorregulatório, quando ele é, por exemplo, uma estereotipia, tranquilo, porque ele não traz Uhum. prejuízo. O problema é quando o comportamento autorregulatório ele é danoso. E tem uma questão. O Uhum. comportamento autorregulatório, normalmente, ele sofre autorreforçamento. É muito difícil de você tirar depois que você instala. Você quer um exemplo da vida dos adultos? Masturbação. Uhum. As pessoas começam a se masturbar na adolescência e vão passar a vida inteira se masturbando. Por quê? Porque a masturbação sexualizada, ela é um Uhum. comportamento que gera autorreforço. Se você perguntar para o indivíduo por que você se masturba, ele vai falar porque é bom. Ou seja, ele é um comportamento que cada vez que o indivíduo realiza, ele gera autorreforço. Aí ele realiza de novo, ele gera autorreforço. Sabe quando que você consegue tirar isso do indivíduo? Nunca. Você quer outro comportamento que sofre autorreforço? Comer. Por que tem tanta gente gordinha no mundo? Porque cada vez que você come uma comida copiosa, aquilo faz autorreforço. Você já sabe que é bom. Então te coloca um pedaço de pizza na frente, você fala, puta, eu deveria comer? Não, porque pizza deixa gordinho. Mas o que eu vou fazer? Comer, porque você sabe que aquilo gera autorreforço. É por isso que tem muito mais gente gordinha do que gente magrinha, porque são comportamentos de autorreforço. Por isso Muito que bom para essa você reflexão. evitar isso, quando a criança começa a desenvolver esse comportamento autorreforçatório, você tem que bloquear. Porque depois que isso for instalado no cérebro daquele nenê, vai ser uma lida para você conseguir tirar aquilo. Perfeito, que bom diferenciar, né, do que eu coloquei ali de uma estereotipia e desse comportamento. Ótimo, amei. Gente, tá demais essa live. Eu vi só colocando uma coisinha, eu vi que perguntaram sobre o hiperfoco do TDAH. Eu acho Ótimo, importante acho falar que é bem também, importante. porque é sempre muito discutido isso, né? A gente tem sim esse hiperfoco, né, característico aí do TDAH. Nós podemos perceber até mesmo numa conversa, alguma coisa que fica muito naquela insistência, a pessoa não consegue ter uma maleabilidade de mudar o assunto, ou de perceber que a outra pessoa tá cansada daquilo, e a gente fica repetindo e falando a mesma coisa. Pode ter, assim, também relacionado à pesquisa. Então, a pessoa coloca uma coisa na cabeça, né, no sentido assim, olha, agora estou interessada em aviação. Então, a pessoa pesquisa em aviação, quer ser aviador, mesmo que ela veja que, na verdade, ela não perceba que aquilo não é para ela, ou que aquilo é muito difícil, mas ela fica naquilo até ela não aguentar mais ou perceber os danos daquilo. Então, desviar o foco deles são muito difíceis também. E para memórias ruins, memórias negativas. Então, às vezes, algo que aconteceu, né, também fica assim, a pessoa lembra perfeitamente aquilo que aconteceu e fica remoendo na atualidade. Então, isso também é algo bem prejudicial e que acarreta, né, prejuízos emocionais. Nossa, a minha avó, Flávia, minha falecida avó era assim. Ela era a pessoa mais desgracenta que eu conheci na vida. Ela só sabia falar de coisa ruim. Tudo que era de desgraça da vida dela, ela lembrava. Ela tinha tido um dia fantástico. Você ia falar com ela à noite, ela pegava a primeira desgraça ali para falar sobre aquilo. Tem gente que tem esse perfil. Você sabe, Flávia, tem uma coisa que eu sempre gosto de refletir sobre o termo TDAH, né? Quando a gente fala sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção, eu sempre achei esse termo totalmente inadequado, porque a criança, quando a gente fala que ela é desatenta, ela não está prestando atenção no que você quer que ela preste atenção. Ela está prestando atenção no que ela quer prestar atenção. Então, por exemplo, está rolando uma aula lá na frente e a criança está olhando o menininho aqui do lado que está apontando um lápis. Ela não está desatenta, ela está atenta naquilo, ela não está atenta naquela outra coisa. É por isso que muitas vezes no autismo você dá a Ritalina e o hiperfoco piora, porque quando você aumenta a atenção do indivíduo, você não pode dar certeza para a família que vai aumentar o foco naquilo que a mãe quer. A mãe quer que aumente o foco na professora, a mãe quer que aumente o foco na tarefa. Mas se essa criança tiver um hiperfoco em alguma outra coisa, a dopamina, a norepinefrina, não vai dizer para ela que tem que prestar atenção na prof, né? Então, não é raro de você utilizar Ritalina para criança com TD, com autismo, e a mãe voltar depois de um tempo e falar assim, piorou na escola.
Por que que piorou na escola? Porque agora ela presta super atenção na criança que está do lado apontando o lápis e não na professora. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre perguntar, se o foco que aumentou na criança é um foco útil, né? Perfeito. Exatamente. Muito, muito importante também essa informação, porque justamente daí você cria uma expectativa que, nossa, vai tomar a medicação e vai resolver essa situação. Não necessariamente, né? E aí eu pergunto, e se não for TEA, for só o TDAH? Aí isso é diferente? Seria diferente essa informação ou é a mesma coisa? Na verdade, né, igual o doutor Paulo estava falando, que a dificuldade de gerenciar essa atenção, porque o grau de atenção, ele até pode existir, mas eu tenho uma tendência a fazer aquilo que realmente me interessa, o que eu gosto. Então, é comum que os pais falam, como ele pode ter desatenção? Ele fica no videogame horas, aí para estudar não fica nem 10 minutos. Então, você vê que ele tem aquela atenção sustentada, né, para jogar o videogame horas. Mas aquilo tem uma recompensa. E vem junto, né, no diagnóstico do TDAH, essa parte da recompensa imediata, do planejamento muito mal planejado, né? Então, eu não consigo esperar alguma recompensa a longo prazo que me trará mais benefícios, que eu preciso estar alinhado. Então, eu já quero já, mesmo que isso não seja a melhor decisão. Então, a recompensa ali da tela, ela é imediata. Né, dos jogos, já do estudo é muito a longo prazo. E eu costumo dizer assim para criança que é como se fosse arrastar um caminhão bem pesado para você prestar atenção. Né? Então você precisa ter uma força de vontade muito grande para se concentrar na atividade escolar que é desinteressante. Às vezes não é o tema que ele gosta, ele tem dificuldade naquilo, e aquilo se torna. E quando o professor não é legal, então, assim, não cativa, aí fica mais difícil ainda. Exatamente. Então, é como se fosse arrastar essa atenção. Já para coisas do interesse, de recompensa imediata, a atenção ela é preservada. Então, é o gerenciamento da atenção. Mas a medicação, ela já é muito bem documentada como eficaz para melhorar essa atenção naquilo que não se tem a recompensa tão imediata. Por exemplo, o estudo. E a gente costuma dizer também que o tratamento ele ajuda nesse amadurecimento do cérebro, né, do desenvolvimento. Então, não é só algo que a gente trata o hoje, a atenção temporária, mas nós ajudamos também nessa maturação cerebral e no desenvolvimento. Por isso que a gente vê que o TDAH é 5% na população geral, em torno de 5% da população geral na infância e adolescência, e 2,5% na fase adulta. Tem muita gente que contesta um pouco isso, ou porque não recebeu o diagnóstico, enfim. Mas talvez uma explicação é que a criança que recebe tratamento, que tem os traços um pouco mais leves, ela pode completar esse fechamento até o final ali da maturidade cerebral, que é entre 21 a 25 anos. E outras crianças que têm um déficit maior pode não contemplar tudo isso. Então, às vezes, na fase adulta, fica um traço TDAH. Então, até é comum a gente perceber nos pais que eles não têm o transtorno de TDAH, mas tem traços. Minha mãe é um pouco assim também, meu pai, mas não é algo que traz prejuízo e consequências ali no desenvolvimento. Então, a medicação ela é importante para isso também e para o gerenciamento dessa atenção. Perfeito. É importante falar dessa maturação. Vanessa está falando aqui que o filho dela de 5 anos tem hiperfoco em dinossauro e o esposo dela, que jura que não é autista, colecionava sapo morto na infância. Sapo morto é foda. Sapo morto é foda, cara. Colecionar sapo. Olha que eu curto uma coleção, cara. Eu tenho colecionismo. Eu tenho colecionismo, mas sapo morto nunca pensei em colecionar. É foda, cara. Mas, né? Aquilo, gosto é gosto. Não coleciona o que gosta também, Patrícia, entendeu? O cara quer colecionar selo, outro caneta, outro sapo morto. Aquelas filhotinhas e colocava numa caixinha. E aí a minha irmã tinha pavor. Tem uma cena que eu não me esqueço. Uma vez eu abri a minha caixinha no carro. As pererecas saíram voando.
Foi um... Mas então sapo morto acho que não é tão ruim, então. Sapo morto é foda, cara. Vamos aí, vamos mudar. Eu aconselho, Vou por para a via última das dúvidas, pergunta. Vanessa, teu esposo procurar um psiquiatra, só para se certificar que tá tudo certo com ele, né? Exatamente. Valeu a dica. Seguinte, a última pergunta, que é uma para poder dar tempo aqui, a gente tem ainda recado para dar. Posso seguir? Já passamos de 1 hora, mas dá para trazer essa que Tranquilo. sempre falta também, que é sobre a poda neural na adolescência. O que pode acontecer? Poda neuronal, pessoal, você tem desde o dia que você nasce até o dia que você morre. Poda neuronal é um sistema apoptótico do cérebro para separar neurônios que são bons de neurônios que são ruins, sinapses que são boas, sinapses que são ruins. Então, conforme o cérebro vai se desenvolvendo ali naqueles primeiros anos, né, o teu cérebro vai entendendo que algumas coisas são importantes e algumas coisas não são importantes. Importantes para quê? Importantes para o seu desenvolvimento. Então, a poda neuronal, ela sofre uma seleção, né? Quer dizer, uma seleção histórica, eu estou dizendo. Então, conforme os seres humanos foram se desenvolvendo, foi se estabelecendo a poda neuronal. Então, nesse exato momento aqui, todos nós que estamos assistindo essa discussão estamos sofrendo poda neuronal. O que acontece é que existem alguns momentos da vida em que você tem grandes podas neuronais, né? Um desses momentos é abaixo de 3 anos de idade. Então, entre 12 e 36 meses, você tem a chamada primeira grande poda. E assim, depois da adolescência, você tem uma segunda grande poda neuronal. Isso é um assunto bastante discutido, mas em modelos animais nós sabemos que a falha da primeira poda neuronal está muito relacionada a sinais de autismo e que a falha da segunda poda neuronal, numa parte dos jovens, está relacionada ao transtorno do espectro da esquizofrenia, né? Claro, gente, que aí alguém fala assim, imagina, Paulo, esquizofrenia é um transtorno genético, lógico, mas quando a gente fala que é um transtorno genético, a genética alterada ela tem que operar de alguma forma, né? Quer dizer, a sua genética alterada vai ter que acontecer alguma coisa no seu cérebro para você ter esquizofrenia, né? Então, um dos mecanismos descritos, além de alteração de metilação, alteração de estonas e compressão de DNA, tal, um dos mecanismos descritos é a falha da segunda poda neuronal. Então, se você tiver uma falha na segunda grande poda neuronal, que acontece depois da adolescência, no começo da juventude, ali no começo da vida adulta, você pode manifestar um transtorno neuropsiquiátrico, como, por exemplo, o transtorno do espectro da esquizofrenia. Esses dias eu ouvi uma coisa, Patrícia, que eu achei super preocupante, porque eu ouvi um médico falando isso aqui no Instagram, dizendo assim, autistas podem ter delírio. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quer dizer, todo mundo pode ter delírio, contanto que você tem um outro transtorno neuropsiquiátrico, mas delírio não faz parte do transtorno do espectro do autismo. Então, o pensamento delirante de um sujeito autista, obrigatoriamente você tem que começar a pensar que esse sujeito tem outras comorbidades neuropsiquiátricas. Né, Flávia? Isso é até mais da tua área. E a poda neuronal ali na adolescência, a gente costuma dizer que é a poda neuronal social. Então, por isso que nós percebemos também muita alteração do comportamento do adolescente. Ele começa a ter mais as suas vontades, mais crítica em relação aos pais, mais percepções, que não é aquela percepção que ele tinha antes, né? Que não se via os erros dos pais, as contradições. Já na poda neuronal ali, social da adolescência, ele começa a perceber isso, começa a querer se agrupar, se encontrar, né, nos grupos e nos movimentos que mais se assemelham à sua personalidade, buscar algumas características que eles possam estar pertencidos. Então, às vezes, muda a cor do cabelo, né? Tem mais impulsividade ali para colocar um piercing, até para fazer experimentação, né, de outras coisas. Então, por isso que isso tem que ser bem vigiado. Então, é a poda social, né? E quando a gente fala dos transtornos psiquiátricos, muitas pessoas falavam, não, psiquiatria infantil, para quê? Criança não tem doença psiquiátrica, mas hoje a gente vê nos estudos que a maioria das doenças psiquiátricas, né, dos transtornos psiquiátricos que tem na fase adulta, podem ter início ali na fase da adolescência e início da vida adulta. Então,
grande exemplo é a esquizofrenia. Ela é característica de acontecer ali por voltas dos 16, 21 anos, né, que é a primeira fase modal. Depois tem uma outra, né, que a gente fala bimodal, que é mais para mulheres acima de 40 anos, mas muito mais característica ali no início da vida adulta. Outras características que a gente pode perceber, transtornos de humor acontecendo na adolescência. Então, é comum que você veja uma pessoa que está tratando com 40 anos, por exemplo, uma depressão, mas ela lembrar que teve ali na adolescência. Então, nós não falamos mais só de transtornos psiquiátricos na vida adulta. Geralmente, nós temos que fazer essa pesquisa se existia algo ali na infância e adolescência, porque é muito característico ter, né? Ter pelo menos algo mais leve ou mais sutil, mas ter alguma característica ainda nessa fase. Perfeito. Aquele filme Divertidamente, eu acho tão lindo esse filme que fala, explica muito, né, a poda neuronal. E Sim. eu, né, não conhecia sobre esse assunto, porque quando eu vi a primeira vez, eu não tinha o diagnóstico do Arthur, do meu filho, a gente só vai conhecer mais, né, depois que vivencia alguns assuntos mesmo. E depois eu voltei e falei, gente, tá explicadinho, é isso mesmo, né? Bem legal de assistir. Uma dica aí para vocês, pessoal, também. Doutores, fiz todas as perguntas que eu tinha anotado para... Tem muito mais, né? Eu quero convidá-los para outras lives. Adorei, Flávia, a primeira vez fazer live com você. Vamos repetir. Adorei, fiquei muito feliz pelo convite. Muito, doutor Paulo, sempre, né? Aqui já com as nossas Obrigado, lives. Patrícia. E convites para o pessoal, né? Que teremos um encontro presencial com o doutor Paulo e a doutora Flávia aqui em Curitiba, no dia 2 de setembro. 1 ano de Facilita Paz. Teremos um curso presencial com o Dr. Paulo Liberaresso, a doutora Flávia Vicentini. O tema tá sensacional. Peraí, gente, eu fico emocionada. Nós vamos dividir, pessoal. A gente dividiu assim, para ficar um negócio ali que para todo mundo poder aproveitar. Eu vou de manhã dar uma aula sobre autismo e o que eu acho que é muito legal, vou fazer depois 1 hora para tirar dúvidas ali, porque eu até acho que esse momento tira dúvidas, às vezes ele é até mais rico do que a própria aula. Então eu vou falar ali durante umas 2 horas, depois vou fazer o momento tira dúvidas de 1 hora, 1h30. E depois à tarde a Flávia vai dar uma aula sobre TDAH, vai dar uma aula de umas 2 horas mais ou menos. Eu já assisti essa aula da Flávia porque ela fez um curso comigo e é uma aula que eu de fato aprendi muita coisa ali, porque eu não leio muito TDAH assim, eu não fico pesquisando sobre TDAH, então foi um curso muito rico para mim, né? Eu assisti a aula da Flávia, foi muito rico para mim. Então aí à tarde a Flávia vai dar uma aula de umas 2 horas e depois ela vai fazer mais 1 hora também de tira dúvidas, né? Essas dúvidas, eu acho isso aí fantástico, porque conforme você vai vendo aqui as perguntas, você vai vendo que as dúvidas da família são sempre as mesmas. Ninguém tem dúvidas mirabolantes, assim. Então, aquela dúvida que aquela mãe pergunta, normalmente, todo mundo que está ali na sala de aula vai ter a mesma dúvida, né? Então, a Patrícia vai colocar nos stories dela, eu vou colocar nos meus stories, a Flávia também, a gente vai colocar ali o link. São só 150 vagas, Patrícia, não sei direito? São isso só mesmo. 150 vagas, porque como a gente vai fazer depois já foi uma parte já. Como a gente vai fazer esse momento tira dúvidas, não dá para ser um mundaréu, uma sala gigantesca, porque daí a galera não aproveita, né? Então, vai ser ali em torno de 150 vagas, dia 2, né, Patrícia? Que vai cair um sábado, 2 de setembro, vai cair um sábado. Nós vamos fazer de manhã e tarde. O espaço onde vai ser, eu já dei aula lá, um espaço super gostoso de dar aula, com uma acústica fantástica, super confortável ali. Então, quem for de Curitiba, quem for de região, entra já hoje nos stories ali, dá uma olhada no programa, veja ali, porque acho que vai valer a pena. Essa é a última aula que eu vou dar aqui em Curitiba sobre transtorno do espectro do autismo, viu? Depois a gente só volta a dar aula aqui no ano que vem. E a Flávia é a primeira vez que ela vem dar aula presencial aqui, né, Flávia? Em Curitiba, né? É verdade, tô super feliz. Vai ser a primeira vez, vai ser muito produtivo. A gente vê
tantos simpósios assim sobre o transtorno do espectro autista e pouco sobre TDAH, Com né? certeza, E como é são condições importante. assim que estão comórbidas ou que Uhum, trazem prejuízos tão semelhantes. Então é preciso a gente com falar um certeza. pouquinho mais também. Eu sinto uma carência, assim, Perfeito. das mães de justamente receber essas informações, de aprender sobre o TDAH. Então, agradeço mais uma vez, dois professores que estarão dando aula. E o que eu acho sensacional, uma manhã inteira e uma tarde inteira, né? Isso é muito bom, porque vai ser proveitoso demais. Eu fico muito, muito honrada de vocês terem aceitado o convite. E obrigada mais uma vez, pessoal. Vamos, eu vou colocar no meu link da bio também, tá? Eu vou colocar É, no link da bio também. Eu vou colocar, acho que amanhã, no link da bio. tá. E aí, Combinado, no pessoal, meu também também. qualquer dúvida, pessoal que é fora de Curitiba, eu deixei meu telefone ali nas especificações do curso, no Simpla. Pode entrar em contato comigo sobre hospedagem. Eu já fiz um apanhado de locais ali por perto, na região, porque já promovi outros cursos aqui com profissionais super bacanas também. E vem muita gente de fora aqui da região. E como é o dia inteiro, acaba se precisar ficar para dormir, eu indico o local. Então, Perfeito. nos vemos no dia 2 de setembro. E obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal, que ficou até Obrigado, agora aqui na Patrícia. live. Eu Obrigado pelo amei, fez convite. muito. Oi? Obrigado pelo convite, Patrícia. É sempre uma delícia estar com você. Obrigado, Flávia. Flávia é sempre de uma gentileza ímpar. Todas as vezes que a gente pode interagir, ela é sempre extremamente gentil comigo. Então, eu que agradeço e vai ser uma delícia dar essa aula com você, Flávia, tenho certeza. Sem Obrigada dúvida. pela companhia, uma honra estar com vocês. Até dia 2. Até. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, Eu vou deixar pessoal. salva a live. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa noite.